Senhor Jesus. Convido a igreja a estar abrindo a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ler do verso 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Peço que Deus fale ao seu coração, que Deus nos instrua através da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra, Pai, toda glória e louvor e adoração, Pai, seja dada ao Senhor, Pai, nosso Criador, nosso Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor para conosco em Cristo Jesus. Pai, agora que vamos meditar, Pai, na tua palavra, que a sua palavra vai ser proclamada, que teu Santo Espírito, Pai, ilumine o entendimento, a compreensão da tua igreja, que vai ouvir a tua palavra, Pai. Fortaleça a fé, edifica a tua igreja, Pai, na tua palavra. Me capacita, Pai, a transmitir a tua palavra com fidelidade, com integridade. Que o nome do Senhor seja honrado, engrandecido, Pai, glorificado. Nós oramos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à pregação passada sobre vencendo a batalha através da verdade do Evangelho, hoje gostaria de compartilhar o restante das peças da armadura na batalha espiritual que nós travamos, E nós tínhamos falado que o apóstolo Paulo, ele estava preso, em Roma, e ele escreveu essa carta para orientar, para mostrar para a igreja. No capítulo 1 ela mostra que nós recebemos várias bênçãos espirituais em Cristo, a redenção, a conversão, a predestinação, o selo do Espírito Santo, No capítulo 2 ele mostra a posição da igreja vitoriosa em Cristo. No capítulo 3 ele mostra que a igreja, ela deve estar firmada, fundamentada na doutrina de Jesus e dos apóstolos. No capítulo 4 ele fala da unidade da igreja no Espírito Santo. No capítulo 5 ele fala das implicações do Evangelho nos relacionamentos, marido e esposas, pais e filhos, servos e senhores. E no capítulo 6 ele adverte a igreja de que ela encontrará oposição para viver neste mundo. Apesar da igreja estar em posição de vitória, ela está em posição de vitória em Cristo, ressurretos e assentados nas regiões celestiais, não quer dizer que nossos problemas acabaram. Então Paulo diz aqui, que devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Então nós estamos numa batalha espiritual. Então a igreja é vitoriosa, mas o inimigo ataca a igreja. E nossos inimigos não são pessoas, são seres espirituais poderosos, que armam ciladas contra a igreja. Devemos tomar armas fornecidas pelo próprio Deus. Então devemos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu gostaria de, como primeira pregação, eu falei sobre a primeira peça, cingindo-nos com a verdade, que é a verdade do Evangelho, a sã doutrina, sem erros nem heresias. Que uma das armas mais poderosas e eficazes do diabo contra a igreja é semear a mentira, as heresias dentro da igreja, para trazer confusão e desviar os homens da verdade do Evangelho, da verdade sobre Jesus Cristo. Agora eu gostaria de compartilhar as outras peças da armadura. Em segundo lugar,
o apóstolo diz que devemos cingir-vos, vestindo-vos com a couraça da justiça. Segunda peça, devemos vestir, a igreja deve se vestir com a couraça da justiça. Então, para começar essa pregação, eu gostaria de compartilhar primeiramente a história do pastor. Depois do pastor Charles Spurgeon, na Inglaterra, apareceu um pastor que o sucedeu em popularidade em Londres. Seu nome era Edward Irving. Irving tinha tudo para ser bem-sucedido. Ele tinha boa aparência, eloquência extraordinária, ele tinha uma mensagem poderosa, viril, definida e pregava de maneira cativante. No início de seu ministério, ele atraía multidões, Então pessoas de outras cidades iam a Londres para ouvi-lo falar, iam de outras cidades a Londres para ouvi-lo falar. Os lugares na sua igreja tinham que ser reservados com semanas de antecedência. Ele ficou conhecido como um dos principais precursores do movimento pentecostal. Ele dava grande ênfase aos dons do Espírito. Ele iniciou uma associação com os irmãos Primonte, um grupo que tinha umas ideias estranhas sobre escatologia, entre elas a popular noção da volta secreta de Cristo. Então, ele absorveu esses ensinamentos e formou 2 grupos de líderes na sua igreja. Um ficou conhecido como os 12 apóstolos e outro como os profetas. Os profetas, eles se levantavam nos cultos, interrompendo os sermões de Irving e profetizando sobre a vida das pessoas. Irving passou a ensinar que quando Cristo encarnou, ele assumiu uma natureza pecaminosa como dos outros homens. Ele foi disciplinado por seu presbitério por essas heresias, E o que não aceitou e acabou saindo da igreja presbiteriana, mas levou uma grande parte da comunidade com ele e continuou como pastor deles. Então, Irving, ele foi disciplinado e continuou como pastor deles. Finalmente, os apóstolos assumiram a liderança da igreja e expulsaram Irving da igreja. Ele morreu antes dos 40 anos de idade, doente de pneumonia. Essa é uma história verdadeira de um pastor sincero. Ele era um pastor honesto, piedoso, mas deixou de seguir a verdade da palavra de Deus. Na sua armadura faltava o cinto da verdade, e por ali o inimigo entrou e o derrubou. Nós vemos que Irving era um pastor que tinha tudo para ser bem sucedido. Então nós vemos que ele se desviou da verdade do Evangelho. E gostaria de compartilhar as outras peças da armadura que Paulo orienta a igreja a se revestir de toda a armadura de Deus. Como disse, a segunda peça, a igreja deve se vestir com a couraça da justiça. A couraça da justiça, verso 14b. Vestindo-vos com a couraça da justiça, diz Paulo. Paulo está falando da justiça de Deus, que vem de Deus e que justifica o pecador, tornando justo aos olhos de Deus. Paulo está falando da obra de Cristo a favor dos eleitos. Os eleitos são justificados através da morte e da ressurreição de Cristo. Justificados mediante a fé em Cristo, estamos livres de qualquer condenação da parte de Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificação refere-se ao ato divino em que Deus, santo e justo, torna os humanos pecadores e por isso merecedores da condenação, aceitáveis diante dele. Romanos 8, verso 31 a 34 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a primeira peça da armadura é vestido da couraça da justiça. Então o cristão tem que estar firmado na justiça de Cristo. Cristo nos justifica diante de Deus. Nós nos tornamos justos por causa da justiça de Cristo, da sua morte lá na cruz, da sua ressurreição. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, irmão, terceira peça, a igreja deve calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A igreja deve calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Paulo está se referindo a uma mente preparada pelo Evangelho, conhecedora das verdades do Evangelho. Na época de Paulo, os soldados romanos corriam descalços pelo campo da batalha. E muitas vezes o inimigo preparava armadilhas, colocando objetos pontiagudos no solo para ferir os pés dos soldados. Para se proteger, os soldados romanos começaram a usar sandálias, Começaram a usar sandálias. Da mesma forma, uma mente preparada pelo Evangelho, conhecedora das verdades do Evangelho, ela está preparada para se proteger contra as astutas ciladas do diabo. O Evangelho nos dá a paz para nós enfrentarmos as lutas, dificuldades da vida. O Evangelho é boas novas de salvação, O cristão, através de Cristo, ele está em paz com Deus. Através de Cristo nós somos reconciliados com Deus, estamos em paz com Deus. Essa paz com Deus nos dá serenidade, tranquilidade para enfrentar as lutas e dificuldades, para nos defender das astutas ciladas do diabo. Essa paz vem da segurança, da certeza que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O grande pregador inglês John Wesley, ele dizia que no leito da enfermidade, quase morrendo, nos últimos momentos ele dizia: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele dizia isso baseado no texto que ele pediu para alguém que estava ao lado da sua cama ler para ele, do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Mais na frente ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o cristão tem que estar firmado, em paz, ter consciência, conhecimento das verdades do Evangelho, da mensagem do Evangelho a seu respeito, quem é ele em Cristo, que ele está reconciliado com Deus, em paz com Deus. Dessa forma ele vai ter paz, serenidade, tranquilidade, confiança, firmeza para enfrentar as dificuldades da vida e as ciladas do inimigo. Em quarto lugar, irmãos, o apóstolo Paulo orienta a igreja que ela deve tomar o escudo da fé, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui Paulo está falando de fé, a fé salvadora. Fé não é resultado do pensamento positivo, não é a confissão positiva. A fé salvadora, verdadeira, é confiar, diz respeito a confiar em alguém. E o objeto dessa fé salvadora, verdadeira, bíblica, é o Deus Trino revelado em Jesus Cristo. Através da fé em Cristo, mediante a fé em Cristo, nós somos salvos. Mediante essa fé em Cristo, a fé em Cristo é como um escudo protetor para nos proteger, nos guardar das astutas ciladas
do diabo. Antigamente, quando tinha as guerras ali na época dos romanos, eles usavam flechas embebidas com material inflamável para incendiar o arraial inimigo. Da mesma forma, os soldados romanos, eles usavam escudos compridos para recobertos com peles de animais molhados com água, para se proteger dos dardos inflamados do inimigo. Da mesma forma, o cristão, firmado em Cristo e nas suas promessas, ele deve se defender dos ataques do diabo. O diabo, em Apocalipse, diz que ele é o acusador dos irmãos. Ele tenta destruir a nossa fé. Ele tenta gerar dúvida em nosso coração quanto às promessas de Deus, quanto à fidelidade de Deus, quanto ao amor de Deus para conosco, que não somos filhos de Deus. Então o cristão tem que estar firmado nas promessas de Deus, que vem através da sua palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a verdade do Evangelho, a verdade sobre Cristo. Então, em quinto lugar, irmãos, a igreja deve estar firmes, deve usar o capacete da salvação. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo orienta a igreja que ele deve usar o capacete da salvação, versículo 17a, versículo 17a, e tomai também o capacete da salvação, verso 17a, era prática entre os romanos que o comandante entregava o capacete para o soldado quando eles iam para a batalha. Quando eles estavam saindo para a batalha, o comandante entregava o capacete na mão do soldado. Da mesma forma, o cristão deve receber a salvação de Deus. Isso mostra que a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva que o cristão recebe de Deus. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A figura da salvação, como capacete, reflete o ensino bíblico de que aquele que foi salvo por Deus mediante a fé em Cristo está salvo de todas as ciladas, de todos os ataques mortais do maligno. É o que Paulo fala em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, devemos estar usando o capacete da salvação, convicto que a salvação é um dom de Deus, que Deus nos deu, e Ele começou a obra em nós, Ele há de completá-la. Então temos que ter convicção, certeza da nossa salvação, que estamos guardados por essa fé em Cristo, que é um dom de Deus que Ele nos deu. Então estamos seguros nas mãos do Senhor. Em sexto lugar, irmãos, a igreja deve tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A igreja deve tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, versículo 17b. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui há algumas traduções na Bíblia, aqui no Novo Testamento, sobre a palavra, que é rema, que é a palavra falada, e logos, que é a palavra escrita. Aí surgiam algumas ideias, alguns pensamentos meio cristão, meio evangélico, que o cristão ele tem que declarar, que ele tem que ordenar, que as palavras têm poder, se ele declarar com fé, se ele disser com fé, vai acontecer. A Bíblia não ensina isso. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Quando Deus disse, a palavra criadora, haja luz e houve luz. E a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, quando Deus quer cumprir o propósito na vida da pessoa. Mas a ênfase de Paulo aqui é o conteúdo da palavra, do evangelho, da sã doutrina. Quando o soldado romano, geralmente ele tinha duas espadas, uma pequena e uma espada grande. Quando ele ia na luta corpo a corpo contra o inimigo,
contra o adversário, ele usava a espada pequena, a machária, para desferir um golpe com precisão, com rapidez, né? Paulo está ensinando que a palavra de Deus tem que ser usada com precisão. Nós temos que saber usar a palavra com precisão. Da mesma forma, lá em Mateus capítulo 1 em diante, capítulo 4, verso 1 em diante, quando o Senhor Jesus estava ali no deserto e durante 40 dias e jejuando e teve fome, e o diabo aproximando de Cristo, ele tentando desviar Jesus da sua missão, daquilo que Deus, do plano de Deus da salvação, e Cristo caminhar para a cruz, né? O diabo tenta Jesus, sabendo que ele estava com fome, e diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde, se defende dos ataques, das tentações do diabo, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus se defendeu dos ataques todas as 3 vezes, citando o Antigo Testamento, né? O diabo distorceu a palavra ali, o Salmo 91, como aconteceu com Adão e Eva, mas Jesus estava preparado, ele dizia: está escrito, né? Então, sempre citando a palavra de Deus. E Paulo escreve a Timóteo também que devemos nos apresentar como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, né? Paulo escreve para Timóteo ainda que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, tudo que nós precisamos é saber usar a palavra de Deus com precisão, né? Devemos saber que ela, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Tudo que precisamos é da palavra de Deus. Devemos saber usar com precisão a espada do Espírito para nos defender das ciladas do diabo, né? Então, irmãos, nós vemos que, lembrando a história triste e verdadeira do pastor Edward Irving, que aceitou na sua igreja novas revelações, visões, sonhos, e veio a naufragar na fé. No final, ele acabou sendo expulso da igreja que era pastor pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos que o desviaram da verdade. Isso mostra, irmão, que não basta ser sincero, ter boas intenções. É fundamental que estejamos firmados na Escritura, na palavra de Deus. Infelizmente, o povo hoje nas igrejas é muito aberto, é inocente, se deixa levar por sinais, por aparência, por eloquência. Basta que alguém dê um testemunho, que teve uma experiência sobrenatural, que recebeu novas revelações, visões, sonhos, que um anjo lhe apareceu e logo lhe darão crédito. Se observarmos as cartas do apóstolo Paulo e de outros apóstolos, foram escritas para combater, entre outras coisas, os falsos profetas e os falsos ensinos. A verdade doutrinária deve ser buscada, pregada, guardada zelosamente pelos pastores e líderes, mesmo que alguns achem que não precisa de exatidão doutrinária. A Bíblia mostra o contrário. A Bíblia fala que devemos não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não podemos acrescentar nem tirar da palavra de Deus, né? Paulo diz que mesmo que um anjo vindo do céu anuncie um outro evangelho que vai além desse, seja anátema. Gálatas 1:8. A Josué, Deus disse: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho. Não basta, irmão, ser sincero. Não basta ser sincero, é preciso seguir a orientação de Deus que está na sua palavra, né? Então, aqueles que aceitam toda a doutrina ficam desprotegidos contra as astutas ciladas do diabo. Aqueles que são abertos a tudo que se diz em nome de Deus, em nome de Jesus, irmão,
podem receber ensinos de demônios, como Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Então devemos ser cautelosos, irmão. A Bíblia nos fala que devemos provar se os espíritos se procedem de Deus ou não. Não basta acreditar nos sinais, nos milagres, o diabo também faz isso, né? Mas precisamos ver se a pregação, a doutrina desse profeta, desse homem de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, que possamos estar revestidos, irmão, de toda a armadura de Deus, da couraça da justiça de Cristo, da verdade do Evangelho, né? Calçando o Evangelho da paz, saber a paz que nós temos com Deus, estamos reconciliados com Deus, e sempre usando o escudo da fé, firmado nas promessas de Deus, né? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno, usar também o capacete da salvação. Deus nos dá a salvação, é um dom de Deus, e é seguro por Deus, garantido por Deus nossa salvação, e sabemos usar a espada do Espírito, que é a palavra, com precisão, a interpretação correta, né? Examinar na Escritura tudo aquilo que as pessoas pregam. O apóstolo Paulo pregava, os bereanos examinavam na Escritura para ver se realmente era aquilo. Devemos acreditar em tudo que as pessoas dizem, temos que examinar na Escritura. Está de acordo com a palavra? Amém. Se não está, não aceito. Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos dê graça, que possamos estar firmados contra a astuta cilada do diabo, possamos resistir firme. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, nos capacite a servir ao Senhor com fidelidade, né? Que Deus nos conduza, nos capacite a permanecer firme. Deus abençoe. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela sua palavra. Guarda a sua palavra em nosso coração, nos instrui, nos orienta, nos capacita, Pai, sermos fiéis ao Senhor e resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Possamos estar firmados na tua palavra. Que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido. Abençoa a tua igreja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe a todos. Um abraço. Fica com Deus.